E olha só, gente, nós temos aqui imagens de uma câmera de monitoramento registraram um momento em que um carro atropelou uma jovem de 19 anos na cidade de Araruna, no centro-oeste do Paraná. De acordo com o Hospital Santa Casa de Campo Mourão, a vítima está em estado grave. Para vocês que estão na nossa live, está conseguindo ver as imagens, mas para você do rádio eu vou citar. É um carro preto, provavelmente passa, a moça está bem perto do asfalto da rodovia e ele passa bem perto dela, bem rente, e atropela. Ele passa por cima dela. E, inclusive, ele sai. Ele não volta para prestar socorro. Quem presta socorro a essa vítima, que aparece se arrastando na rua, são as pessoas que estão ali em torno, em volta dela, e veem o que aconteceu. O caso, então, foi registrado na região, no centro ali da cidade, na noite de sábado, de acordo com a polícia militar. Nas imagens, então, é possível ver o momento em que o carro acerta a jovem e passa com as duas rodas por cima do corpo dela. O motorista fugiu sem prestar socorro. E aí, o detalhe dessa matéria. Infelizmente, essa moça está em estado grave no hospital, mas o que chama atenção é esse motorista. Esse motorista, segundo a polícia, está com a CNH vencida há 6 anos. Edivaldo. Ô, Kelly, se der para frisar a imagem, vocês podem observar que a impressão que me dá é que essa pista foi recém-recapeada, né? Parece tem que um salto, né? onde Então, estaciona... Isso, não Isso tem... não é rodovia, hein? não, é uma centro rua de urbana, Araruna. provavelmente, né? E ali não tem sinalização nenhuma, me parece que é um lugar não tem, um não. pouco escuro. Enfim, não estou culpabilizando ninguém, mas são detalhes para ser observado. Agora, essa questão de ter ou não carteira vencida para um tipo de acidente, eu acho tão irrelevante. É criminoso, me parece que era um menor. Ele? Eu não sei Não, se não é é esse o menor. caso que eu Não. acompanhei. Ele tá com a carteira vencida, Mas não a é carteira menor. vencida, viu, Calazans? Mas ele não era Tem que menor, ter... é isso que eu quero dizer. Tá. Tem que ter responsabilidade na condução de um veículo. Me parece, a impressão que ele não estava correndo, a impressão que me dá, é que é lamentável, né? Mais uma vida que pode ser perdida por irresponsabilidade de alguém, né? Primeiro do condutor, obviamente. A cidadã, a moça aí foi ultrapassar, não sei que horário aconteceu isso. São circunstâncias assim que nos chamam muita atenção. E é cada vez mais comum atropelamento, inclusive em faixa de pedestre. Parece que é um lugar extremamente perigoso de se cruzar. Não sei se nesse caso havia uma faixa de pedestre originalmente, em se considerando que a área foi recapeada, né? Talvez a administração ainda não teve tempo de fazer as devidas marcações ali na pista. E, por favor, não estou precisando culpar ninguém em função de acidente. Acidente não deve ser culpabilizado no primeiro momento, e sim lamentar esse tipo de acidente. E que, a meu ver, sério mesmo, não está ligado a você ter uma carteira cassada ou não, né? É a forma de dirigir, a responsabilidade na condução de um veículo, que é uma arma, né, Celestino? É exemplo de uma arma. Sim, também. Sim. Se você conduz um veículo sem aquela responsabilidade de cuidar, de atender a sinalização, e a maioria dos acidentes acontece por não ser respeitada, né? Por desrespeito às regras de sinalização de condução de veículo. Agora, vamos torcer que ela esteja bem. Ela já está na Santa Casa de Santa Campo Casa, Mourão. isso. Tá fora Eu de conheço perigo. muita rapaziada lá. Minha filha mora lá, então já estive lá algumas vezes. É uma baita de uma estrutura, e torcer para ela se recuperar. Agora, Calazans, vou me referir a você, porque assim, é claro que quem pega um carro tem que ter uma responsabilidade, fato. Enfim, tem que saber dirigir, no mínimo. Agora, eu te pergunto com relação à fiscalização. São 6 anos com a carteira vencida. A gente teve a situação também em Jandaia. Você não estava aqui na região, mas eu tenho certeza que você ficou sabendo. O motorista também estava com a carteira vencida. Se nós tivéssemos uma fiscalização mais ativa, talvez situações como essa poderiam ser prevenidas? Ora, talvez sim. Eu acho que tem algum motivo, né, que leva essas pessoas a ficarem com a carteira vencida durante tanto tempo assim. Porque 6 anos não são 6 meses, né? 6 dias. Se fosse um período curto, passou, a pessoa esqueceu, tudo bem. Agora, por que deixar a carteira vencida por 6 anos? Talvez a pessoa tenha, de fato, alguma dificuldade na renovação, tenha muitas multas, sei lá, tem alguma coisa que impeça ela, e que isso seja, de fato, decorrente de uma má conduta no trânsito. Pode ser isso, muito provável que seja isso. Então, aí é falta de fiscalização mesmo, deveria ter, assim,
Uma fiscalização que ficasse concentrada nesse tipo de situação, que não fosse tão punitiva, porque as pessoas têm um medo gigante, né? De quando tem blitz na cidade, não deveria ter esse medo, né? Essa preocupação tanto com impostos e coisas desse tipo. Deveria ter também fiscalização voltada exclusivamente para verificar a CNH, sabe? O Detran, ele já tem todo um sistema informatizado, ele sabe quem é que está, isso poderia ser já, essas informações poderiam estar vinculadas a um sistema da polícia que permitisse uma identificação mais rápida e talvez pudesse retirar situações absurdas como essa. Eu concordo com o Edivaldo, que não necessariamente o fato de estar com a CNH vencida necessariamente indica que seja um motorista ruim. Agora, 6 anos, alguma coisa tem. Entendeu? Não é uma coincidência, alguma coisa tem e deve ser por conta de má conduta no trânsito que essa pessoa tenha chegado nessa situação. Francês. Observação sobre CNH vencida. Se a pessoa, o atropelador, está com a CNH vencida, certamente ele tem um sério problema. Primeiro, um problema social, porque ele não obedece à lei. Pode ser Primeira visão, coisa. sabia? Pode ser visão. Segunda coisa, ele pode ter problema de visão, pode ser que ele tenha que fazer um curso de reciclagem e não fez, assim como aquele motorista lá de Jandaia do Sul que entrou na frente do trem, um mês com a carteira vencida, que significa para um motorista profissional de ônibus ficar um mês com a carteira vencida? Significa que ele não pode trabalhar. E você sabe por que é que muita gente deixa de fazer o teste, esse reteste na revalidação da carteira de motorista profissional? É que ele fica aborrecido porque tem que fazer um teste antidrogas. Isso demora um mês. Mas isso aí afere se a pessoa tem problemas com drogas. Mas é motorista de caminhão, não é? Não, motorista de ônibus também. De ônibus também. De ônibus também. Transporta a carga mais complicada. Outra coisa, nesse caso específico aí, é um problema que existe aqui em Maringá e existe em todo lugar. As pessoas não atravessam na faixa de pedestre. Observação pertinente do Edivaldo. Aí não tem faixa. Não está sequer pintado. Outra observação minha. O carro estava com o farol apagado. Estava escuro. O carro estava com o farol apagado, olha lá. Você não vê verdade, o facho do farol dele na frente. Verdade. Está com o farol. O cara está com 6 anos. Né, você entendeu? O cara está andando. O cara com 6 anos não tem responsabilidade nenhuma então, de estar com o farol anda assim, ligado, com o farol apagado à noite, é porque ele não quer ser visto e ser notado. Isso denota mais um problema. Mais um crime. Falta de policiamento de trânsito nas cidades. Não existe. Celestino, o Calazans falou também de fiscalização, o Francês também falou de fiscalização, e eu vou falar uma outra situação. Blitz aqui em Maringá, a gente só vê quando vem junto com a Receita Federal, Estadual, para arrecadação de imposto. Sim, eu acho que as últimas... aplicação das multas. Sem a Receita Estadual não pode-se aplicar multa, e tem que ser horário bancário também, porque para dar o direito à pessoa a pagar os atrasados. Naquele momento. No negócio de faixa aí, eu acho que não cabe, porque cidade pequena, geralmente as pessoas têm o costume de andar no meio, no canteiro ali, próximo do local de estacionamento. Né? Infelizmente, Araruna é uma cidade pequena, o pessoal tem esse costume de andar no meio da via, né? Infelizmente. Então, o problema ali não é faixa. O problema foi imprudência, né, relacionada à carteira vencida. A gente o Ministério Público tem que investigar a respeito disso. A respeito do motorista lá de Jandaia, aí a prefeitura, né, caberia facilmente. Ela contratou ele em agosto, né? Então ela já tem a data de vencimento da carteira de motorista. Sabedora disso, caberia ao supervisor, né, da Secretaria de Transportes da Prefeitura de Jandaia alertá-lo, né, falar assim, daqui um mês você tem que fazer a renovação da tua carteira. Né? Então, assim, são situações diferentes. Ter noção disso, né? Sim, a pessoa é responsável por ela, mas caberia também ao RH, algum instrumento da prefeitura, também alertar, né? Lembrar ele que a tua carteira está vencendo. Antes de eu passar, então são situações diferentes. Passar a palavrinha só uma observação só que é pertinente. Uma observação sobre o peso da lei, sobre o medo do policial de trânsito. Eu residi em João Pessoa por 3 anos. Lá é cidade praiana. Você vai para a praia e você consome alguma bebida alcoólica. Mas as pessoas vão para a praia
alguém vai dirigir. Ele não dirige na volta, porque ele sabe que todo lugar Vai ter blitz. sempre tem blitz. E na blitz o cara acaba preso mesmo. Não tem saída. Então as pessoas não dirigem alcoolizadas lá, a não ser que seja turista. Gilmar. Nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade. As pessoas têm que ter a ciência que precisa estar com a carteira em dia, precisa estar com o carro. O francês observou muito bem, não tinha percebido, estava com as luzes apagadas ali. Então, dirige com irresponsabilidade, vai saber se não estava no celular e assim por diante. O que precisa mais é conscientização do cidadão. O que eu sempre digo aqui, e as pessoas falam, tudo é culpa do cidadão? Em grande parte, infelizmente é. Nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade. Precisamos ser mais responsáveis.